E agora, Jesus, o que faço? Se cantaram o salmo e o evangelho, e eu não tenho condições de cantar a homilia. Tudo bem, estamos evoluindo aqui. Bom, hoje nós celebramos todos os santos da Igreja Católica, uma grande solenidade nossa. O Catecismo da Igreja nos ensina que a adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como tal, Criador e Salvador, Senhor e dono de tudo quanto existe, amor infinito e misericordioso. É o que ensina o Catecismo da Igreja no ponto 2096. A devoção de adoração se diferencia da veneração, que é o culto prestado aos santos, na forma que prestamos nosso culto a Deus. Na adoração, prestamos culto a Deus em si mesmo, e na veneração, prestamos culto a Ele, porém, nas criaturas, nos seus santos, nos seus melhores representantes. E é sobre isso que eu vou falar hoje, deixando claro que a veneração a algum santo na Igreja Católica não é algo que seja absolutamente necessário para a salvação. Eu digo a vocês que é muito útil, eu digo a vocês que nós só temos a ganhar, mas não é assim que quem não tiver um santo de devoção, ou mesmo devoção à Virgem Maria, não vai se salvar. Eu até hoje não conheci nenhum católico dessa categoria, mas que isso fique claro. Então, o culto devido aos santos se chama culto de dulia. E aí nós temos na dulia a hiperdulia, que é o culto devido à Virgem Maria, porque ela, depois da Trindade, é a santa número 1, é a mais importante. Protodulia, o culto devido a São José, porque depois de Maria vem ele. Proto, em grego, quer dizer primeiro. E dulia, o culto que nós prestamos a todos os outros santos. Diferente da latria, que é o culto de adoração devido somente a Deus em si mesmo. Então, a dulia reconhece a santidade e o exemplo de vida dos santos, pedindo sua intercessão junto a Deus. A dulia envolve práticas como, por exemplo, a veneração de relíquias, a recitação de orações específicas e a celebração de festas em honra aos santos, que é o que nós estamos fazendo hoje. Então você vai ter lá uma novena a São José, por exemplo, a Santa Rita, ou um tríduo, ou uma trezena, ou uma trentena. O que vem a ser isso? 9 dias de oração na novena, 3 dias no tríduo, 13 dias na trezena, 30 na trentena. Enfim. E no que diz respeito a relíquias, nós temos 3 categorias de relíquias na igreja. Relíquias de primeiro grau, que são partes do corpo de algum santo ou alguma santa. Então, é uma mecha de cabelo, é a unha, enfim, né? É uma relíquia de osso, por exemplo, são relíquias de primeiro grau. Relíquias de segundo grau são pertences dos santos. Por exemplo, o breviário do Padre Pio, o véu de Santa Teresinha do Menino Jesus, são relíquias de segundo grau. E relíquias de terceiro grau são pedaços de tecido que foram passados, esfregados, falando popularmente,
numa relíquia de primeiro grau. Já vamos ver a base bíblica desse culto, porque poderia parecer conhecer e agradecer a Deus pelas virtudes e obras realizadas pelos santos. Então, sempre Deus está por trás. Os santos são modelos de fé que nos são apresentados para provar que é possível seguir Jesus na radicalidade. E, em terceiro lugar, eles são poderosos intercessores junto a Deus. O mérito que você não tem, que eu não tenho, Santa Teresinha, Madre Teresa de Calcutá, Padre Pio tem. Então, muitas vezes, pedimos um favor a um santo, porque ele tem mérito junto a Deus, e nós, pouquíssimo, quase nenhum. Então, quando nos referimos aos santos, usamos a palavra devoção. Eu sou devoto de Santa Rita de Cássia, eu tenho devoção a São José. A palavra devoção tem raiz no latim devotione e significa afeição, dedicação, sacrifício e culto. Na teologia e na espiritualidade católica, devoção é um ato de religião. Santo Tomás de Aquino diz que devoção é a vontade pronta para se entregar a tudo que pertence ao serviço de Deus. Esse é um aspecto essencial. E vejam sempre que por trás de toda qualquer devoção está quem? Deus. Sendo assim, toda verdadeira devoção tem como fim último o próprio Deus. E aí vamos lá. Qual é a grande confusão que o protestantismo faz? Tudo começa em 1 Timóteo 2, 5 a 6, onde Paulo diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. E aí, o evangélico começa a dizer para o católico ignorante: a Igreja Católica é idólatra. Se aqui a palavra de Deus está dizendo que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, por que vocês vão a Deus através dos santos? Então, começa uma mentira que convence o ignorante. Daí o bordão católico ignorante, futuro protestante, na melhor hipótese. Se não for para outra seita, se não perder a fé. Então, em primeiro lugar, é mentira que nós vamos a Deus através dos santos, que a Igreja Católica endeusa ou idolatra os santos. Onde está isso na nossa doutrina? Onde está isso no catecismo? Eu acabei de mostrar para vocês que o tempo inteiro o centro desse culto é Deus. Então, como entender essa passagem? O único mediador entre Deus e os homens é Jesus em termos salvíficos. Então não foi Santo Antônio que morreu na cruz por mim, não foi São Francisco que reabriu as portas do céu, foi Jesus Cristo. E um detalhe interessante, vejam que todos os santos da igreja foram apaixonados por Jesus Cristo. Muitos, a maioria, eu até desconheço algum, que não tenha sido grande devoto de Nossa Senhora, que deve levar sempre a quê? A um amor louco por Jesus. Se eu sou padre hoje, para servir a Jesus Cristo, quem me trouxe aqui foi a Virgem Maria. Foi a minha devoção a Nossa Senhora. Então, cuidado com essas mentiras contadas no protestantismo,
Isso é martelado na cabeça do protestante. Eu falo porque tive a oportunidade de frequentar, não uma, nem duas, nem três, mas 5, 7 denominações diferentes. Na época que minha mãe adoeceu, eu estava nessa categoria do católico ignorante, saía atirando em todos os lados, óbvio, né? Atrás da cura da minha mãe. Bom, por outro lado, também aceitando convites de amigos evangélicos generosos que me convidavam para suas respectivas igrejas para um momento de oração, de intercessão pela minha mãe. Enfim, eu escutei muito isso no protestantismo. Então, o primeiro problema é que lá inventam mentiras sobre o catolicismo, e o que eu acho muito curioso, para usar uma palavra mais leve, é que combatem as mentiras que eles mesmos inventaram. Então, por isso é essencial que o católico tenha formação. Hoje tem muito católico meia-boca, que não é bem catequizado. Eu vou morrer dizendo, você não pode ficar só com a catequese de primeira comunhão, que é uma catequese infantil, que ensina quase uma fé de papagaio, com perdão da expressão, ou catequese de crisma. Quando é que a gente se crisma? Ali pelos 15 anos. Ali a gente é adolescente. Como é que essa fé, essa base vai sustentar um adulto que é emprenhado pelos ouvidos constantemente por uma mídia pagã, por Hollywood? Eu já disse, vão no nosso site, assistam Hollywood contra o catolicismo. Vocês vão ficar estarrecidos com a quantidade de filmes que combatem a fé católica. E só a fé católica. Hollywood não ataca nenhum outro credo. Então é 24 horas, é novela da Globo, é artigo de revista Veja, é Correio Brasiliense, tudo. Sempre vi ataques à igreja, críticas ao nosso modo de ser, à nossa doutrina. E aí, a cereja do bolo fica para quem? Para a escola e para a universidade, que estão cheios de comunistas, de marxistas, inimigos da igreja, inimigos de Cristo. Marxismo é ateu. Então, por isso, tantas vítimas. Então, é pecado contra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, não procurar conhecer Deus, especialmente na igreja que Ele fundou. Se Jesus é Deus e fundou a igreja católica, então essa é a igreja que Deus fundou. Ninguém ama o que não conhece. E aí eu pergunto, que atividades de formação você frequenta? Qual é o seu currículo católico? Tem gente que tem pós-doutorado na sua área, nada contra. Todo cristão deve procurar o máximo de conhecimento que puder, ser o melhor profissional que puder, mas é vergonhoso aquele que tem um pós-doutorado e não sabe a matéria mínima de confissão, tem um pós-doutorado e não sabe dizer o ato de contrição. Então, como é que está o seu currículo? Que cursos você já fez? Já leu a Bíblia, pelo menos? Toda? Ou ao menos o Novo Testamento? Então, essa é uma obrigação grave que diz respeito ao primeiro mandamento. Que livros você lê de espiritualidade? Já leu Doutores da Igreja? Algum? A gente fala em Doutores da Igreja, tem gente que acha que é médico, que atende de graça na paróquia. Nunca ouviu falar de Santo Agostinho, Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco de Sales, Santo Afonso Maria de Ligório, e suas grandes obras, História de uma Alma, Confissões, O Diálogo, são obras que nos elevam, e são obras que provam que essas pessoas tinham intimidade com Deus.
Eles foram elevados à categoria de doutores devido à grande teologia por trás das suas obras, devido ao seu grande saber teológico, devido à sublimidade das suas obras, utilidade para a nossa caminhada. Leia e você vai concluir a mesma coisa. Não consigo entender um católico que nunca tenha lido uma obra de um doutor da igreja. Agora, já leu, enfim, nada contra, por favor, né? Cora Coralina, já leu Cecília Meirelles, por favor, é cultura isso, vamos ler. Cultura faz bem, sobretudo poesia, literatura de alto nível, né? Joaquim Manuel de Macedo, Machado de Assis. Meu ponto aqui não é criticar isso, pelo amor de Deus, porque o belo faz parte da nossa caminhada, a beleza eleva a alma, leva a Deus, reflete Deus e o céu. Eu estou falando aqui da pessoa que só lê essas coisas e nunca leu nada de espiritualidade. Só se preocupa com a cultura humana. Se elevar num plano psicológico, mas não se eleva no plano espiritual. Bom, então, esse era o primeiro ponto a esclarecer. Depois, existe uma interpretação equivocada de Êxodo, capítulo 20, versículos 4 a 5, em que Deus proíbe fazer imagens do que está acima nos céus, na terra, nas águas debaixo da terra. Então aí o que dizem os evangélicos? Os católicos são idólatras, estão fazendo aquilo que Deus proíbe. Só que esse tipo de interpretação tira o contexto da proibição de Deus. Vejam que em Êxodo 35, 4, os judeus se impacientam com Moisés, que está demorando no monte a trazer as tábuas da lei, e o que eles fazem? Um bezerro de ouro. Esse é o pecado da idolatria. Então o judeu daqui para ali, idolatrava, e estava cercado de povos idólatras. Então Deus, para que eles não caíssem nesse pecado grave, lança essa proibição. Agora, eu pergunto, e pergunto aos evangélicos, vem cá, se tivesse máquina fotográfica naquela época, alguém tivesse foto de Jesus, você não ia querer ter uma foto de Jesus? Conversar com Jesus olhando para uma foto dele? Isso é o mais humano que existe. Santo Tomás, na Suma Teológica, diz que nada está no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Toda experiência de aprendizagem humana passa pelos sentidos. A gente precisa ver, a gente precisa ouvir, tocar, cheirar. Não tem nenhum problema nisso. E é por isso que a Igreja Católica utiliza imagens. Por isso nós temos incenso. A fé na nossa igreja entra até pelo nariz. A gente sente o cheiro do incenso, a gente se eleva. Fora toda a simbologia bíblica. O que a igreja fala com relação a incenso? Qual é a base do uso do incenso? O que a Sagrada Escritura diz. As orações que se elevam a Deus como perfume. A fumaça é figura do Espírito Santo que enche a igreja. Enfim. Então, nós entendemos de Deus, entendemos de ser humano, e o nosso papel é fazer a conexão Deus-homem. Antigamente, o povo não sabia ler. Gutenberg inventou a imprensa em 1483. Então, como é que a igreja evangelizava? Através dos vitrais. Dá uma voltinha lá na Europa e você vai ver a história da salvação contada nos vitrais de uma catedral. A pessoa olhava e sabia que passagem bíblica era aquela. E aí vem os ignorantes e dizem que aquilo ali é pura idolatria. Pelo amor de Deus, vai estudar. E o pior é quem cai nesse conto. Então,
Nós vamos ver, por exemplo, Deus mandando fazer querubins para adornar a Arca da Aliança. Isso está em Êxodo 25, 16 a 22. Ué, não acabou de proibir de fazer a imagem do que está acima no céu? Querubim é um anjo, está acima no céu, então está proibido ou não está? Então uma hora está proibido, outra hora está permitido. Onde é que está o X da questão? No contexto, o que eu acabei de falar. Quando ele proíbe, tem um motivo. E agora tem outro. Embelezar o templo. Porque nós nos elevamos a Deus através da beleza. E por isso nós oferecemos a Deus o que há de mais belo na face da terra. De novo, dá uma voltinha na Europa, entra numa catedral católica e veja a diferença. Eu desafio qualquer outro templo, eu falo porque conheci o mundo inteiro. Posso falar. Já entrei em mesquitas em Dubai, em outros países muçulmanos, no Egito, não tem termo de comparação. Entrei em templos protestantes, templos budistas, belíssimo, templo dourado, no Japão, onde quiser. Nada se compara. E por quê? Justamente por conta disso. O que é próprio do amor? Oferecer ao amado o melhor. Então o que nós temos de melhor para oferecer a Deus? A arte, a pintura, a escultura, a música. E por quê que é tudo tão sublime, tão belo? Diferente da cultura do feio que nós vemos hoje em dia. Diferente do funk, diferente de pseudo-arte moderna, tudo na nossa arte tem proporcionalidade, integridade, clareza, tem por objetivo a elevação do homem a Deus. As nossas igrejas têm que ser belas, por quê? Porque Deus é belo, Deus habita no belo. A igreja tem que fazer o homem querer sonhar com o céu, se sentir como se estivesse no céu. Então tudo tem uma razão de ser na nossa igreja. E aquele que não estuda, o ignorante, acaba caindo no conto do vigário e vai aí, para qualquer lugar. E acha que tudo isso é idolatria. Uma vez uma senhora protestante, eu estava em Roma, na porta da Basílica de São Pedro, ela chegou e falou, eu sou protestante, eu tenho que admitir que essas igrejas de vocês são lindas demais. Falou desse jeito. Tá? Deus mandou adornar o templo de Salomão com imagens de bois e leões, está em 1 Reis 7, 28 a 30. E o que dizer da serpente de bronze? Quando o povo murmurou do alimento que Deus estava dando, o maná caído do céu, veja que povo cabeça dura, passando fome, clama a Moisés, Moisés fala com Deus, Deus manda o maná, daqui a pouco, que goma, que gororoba, está comendo isso aqui todo dia, Aí Deus, tá ruim, vai ficar pior, mandou umas serpentes para picar, toma. Aí no minuto, Moisés, fala com Deus, as serpentes. Aí Deus disse, tudo bem, vou curar. Deus é bom. Essas coisas Ele faz, como todo pai, que quando castiga um filho, não gosta de castigar. Castiga pelo bem dele. Aí Deus disse, para fazer uma serpente de bronze. E só quem olhasse para a serpente de bronze se curava. Não adiantava, Senhor, me cura, aleluia. Não, tinha que fazer aquilo ali. Então Deus está comandando um ato de idolatria. Imagina olhar para um bicho, ainda mais um bicho feio que é uma serpente. Nós católicos obedecemos. E o que dizer então da veneração de relíquias? Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 14. Está lá, Eliseu querendo atravessar o rio, o que ele faz? Se Eliseu fosse evangélico, e gente, por favor, quando eu falo assim, eu não tenho ranço nenhum com os nossos irmãos evangélicos. Eu quero deixar isso muito claro. Vou morrer dizendo, a caridade começa pelo respeito, mas eu tenho que instruir vocês. Eu vou dizer a vocês que eu não ouvi, na época que frequentava o protestantismo, pastores fazendo esse tipo de ressalva. Eles desciam o malho na igreja católica. O mínimo que falavam da gente era que nós somos idólatras.
Então aqui eu estou no meu papel grave de mestre da fé. Eu estou combatendo sim o erro do protestantismo. Não estou falando dos protestantes. Cuidado. Até o próprio Jesus falava para os judeus: muitas prostitutas vos precederão. Então não é a bandeira que vai salvar. Cuidado. Não é porque você é católico que está salvo. Tem que ser um católico de fé que se transforma em obras. E a gente pode se surpreender. Um evangélico se salvar e um católico se perder. Porque eles seguem Jesus Cristo. Ninguém se condena ao inferno sem própria culpa, como também não chega ao céu sem próprio mérito. Então, muito cuidado com isso. Mas o meu papel aqui é levar para a igreja a única que tem a plenitude dos elementos salvíficos, que é a fé católica. Agora, a salvação depende de nós, nos valermos desta plenitude, fazermos bom uso dela, fazermos por onde merecer, que isso fique claro. Então, Eliseu pega o manto que Elias tinha deixado cair e toca as águas. Será que Eliseu era tão bobo a ponto de achar que um pedaço de pano tem poder? Claro que não. Eliseu tinha confiança, no poder do Deus de Elias. E sabia que bastaria pegar o manto de Elias e tocar as águas para as águas se separarem. É igual aquela mulher que ia correndo atrás de Jesus, dizendo: se eu ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Ela tinha um fluxo de sangue. Então essa mulher tinha fé em Jesus, só que ela via que Jesus era disputado, muita gente. Então na cabecinha dela, se eu tocar, para mim está bom. Então essa fé era tamanha, que bastava tocar na roupa de Jesus, que Jesus curou essa mulher. Então é o mesmo princípio aqui. Agora, se Eliseu fosse evangélico, clamaria aos céus: Senhor, abre as águas. Está errado fazer isso? Não. Deus poderia ter operado? Sim. Tanto faz. Tem diferença, porque o foco é Deus do mesmo jeito. Que isso fique claro. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 21. Está lá, os moabitas guerreando, a sepultura do profeta Eliseu aberta, e aí um dos guerreiros cai morto, dentro da sepultura de Eliseu. O que a Bíblia diz? Ele voltou à vida. E aí? Não teve oração, não teve clamor, não teve nada. Teve contato com o corpo de um santo. Santo quer dizer o quê? Separado para Deus. Eliseu não tinha sido canonizado pela Igreja Católica, mas era santo porque era servo de Deus, eleito. Era profeta. Então a gente vê como Deus opera através dos seus santos. E o que dizer de Atos 19:11? Porque às vezes você fala para o protestante: isso aí é Velho Testamento, bora para o Novo, bora. Atos 19:11, o que o povo fazia? Pegava lenços e aventais para passar no corpo de Paulo, porque depois esses lenços e aventais eram levados para os doentes e eles se curavam. Paulo tem um tom mais severo, a gente vê nas cartas dele, é nítido que Paulo era colérico de temperamento. Ele teria sido o primeiro a falar: parem com essa idolatria, peçam a graça a Deus. E Paulo deixava rolar. Moçada, Atos dos Apóstolos fala que a sombra de Pedro curava. Que tal? Então, a gente vê no protestantismo, por um lado, mentira, e por outro lado, ignorância da Sagrada Escritura. Me perdoem, mas é fato.
Mentira, porque a Igreja Católica não fala o que dizem que ela fala. E cuidado! Uma coisa é o que dizem que a Igreja ensina, e outra coisa é o que a Igreja ensina. Uma coisa é o que dizem que a Igreja é, e outra coisa é o que a Igreja é. E é incrível ver o católico que sai acreditando nessas histórias. Não vem conferir com a gente, não vai ao catecismo da igreja conferir se o que acabou de escutar, sobretudo se abala a fé, se deixa em dúvida, é verdade ou não. E nós vamos ver, por exemplo, em Êxodo 17, 10 a 11, está lá na colina de Rafidim, os judeus guerreando contra os amalecitas, Moisés clamando a Deus pela vitória. Enquanto Moisés estava de braço levantado, os judeus estavam ganhando. Ele ia abaixar os braços, os judeus começavam a perder. Que tal? Tanto é que foram botar uns cabras para segurar os braços de Moisés, porque ele não aguentava ficar muito tempo com os braços levantados. Então, me explica isso aí. Fora, pega lá, a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós vamos ter intercessão, porque eles falam que é intercessão, não. Se você tem fé, você clama direto a Deus. Está lá, Abraão, falando, mas se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Não, se tiver 50 justos, não vou destruir. Mas olha, pode ser que não seja 50, se forem 40, também se forem 40, não destruirei. Agora, peraí, se forem 30, então está lá, ele intercedendo. Deus iria destruir ou não o povo idólatra que fez o bezerro de ouro? Sim. Quem que intercedeu? Moisés. Pediu clemência. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Os evangélicos sabem disso. Mas nós estamos vivos, os santos estão mortos. Mortos? Espera aí, na transfiguração de Jesus, quem que aparece? Jesus, Elias e Moisés. Mas Elias foi arrebatado, Elias não morreu. Beleza, esquece Elias então? Bora para Moisés que morreu? Moisés apareceu num caixão, por acaso? Moisés apareceu vivo. Aí você pergunta para o protestante, como é que você chama o além, o porvir? Vida eterna. E vai falar que está morto. Quem está do lado de lá, se é vida eterna. Olha aí a contradição. Como assim? Então, se eles estão vivos, eles podem interceder, e de fato intercedem. Nós cremos na comunhão dos santos. O que vem a ser isso? Nós pedimos pelas almas do purgatório, elas pedem por nós, os santos pedem por nós. Nós pedimos a intercessão dos santos, ou seja, estamos em comum união, daí o nome comunhão. Os santos da chamada igreja triunfante, que são os que estão no céu, e padecente, os que estão no purgatório, mas são almas santas, porque de lá irão para o céu, estão se purificando. Então, isso é muito bonito, nós contamos com essa força. Ontem mesmo, nós celebramos finados. Eu tenho dó de um protestante que morre, porque de repente se salva, vai para o purgatório, quanto tempo não vai ficar lá? Eles não fazem oração pelos mortos. E a única coisa que pode tirar uma alma do purgatório são as nossas ações aqui, seja oração, seja esmola, seja um jejum. Então rezem pelos parentes protestantes falecidos de vocês. Pois bem, eu iria passar muito tempo falando sobre o assunto. Imaginem, em Mateus 10, nós vemos Deus dando poder aos apóstolos, poder inclusive de ressuscitar os mortos. Quem é que estava aí no meio? Judas. Jesus, sendo Deus, sabia que Judas iria traí-lo? Sim. Deixou de dar poder a Judas? Não. Aí eu pergunto, um santo que viveu em função do projeto de Deus, então não vai ter poder? Se Judas recebeu poderes até de ressuscitar os mortos? Deus institui o sacerdócio a partir de Arão no Velho Testamento.
irmão mais velho de Moisés. Ele e seus descendentes tinham as funções de santificar o povo, oferecer dons e sacrifícios por ele e interceder pelos transgressores, além de serem mestres da lei. E São Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores. Olha só, à luz da teologia protestante, está se achando, né? Sede meus imitadores. Está convidando a um desvio de Deus. Sede meus imitadores. Agora, por que ele diz isso? Porque ele largou tudo para evangelizar. Ele dizia, ai de mim se não evangelizar, até as pedras falarão. Então é nesse sentido. E aí, caríssimos, nós vamos ver que Deus confirma esse nosso culto, em primeiro lugar, a partir daquilo que elevou um Antônio de Pádua à honra dos altares, ou um Francisco de Assis à honra dos altares, que foram o quê? Os milagres que eles faziam em vida. Além do testemunho de vida santa, porque um processo de canonização começa com um clamor popular. É o povo que fala, esse aqui foi santo, esse aqui seguiu Jesus, esse é diferenciado, esse teve vida reta, ou essa. Então a gente vai ver, por exemplo, São José de Cupertino, anota aí, padroeiro dos estudantes. A gente vai fazendo concurso, reza para ele. Levitando, ele flutuava na hora da adoração, como também São Martinho de Porres. Padre Pio e Santo Antônio Galvão, nosso santinho brasileiro, tinham bilocação, estavam em mais de um lugar ao mesmo tempo. Santo Curadás tinha presciência, por exemplo, Padre Pio também. A pessoa chegava para confessar, ele já sabia os pecados todos, sabiam tudo da vida das pessoas. Santo Antônio tem milagres tão estrondosos. Um belo dia, ele foi pregar numa cidade, a pregação dele era tão forte, tão cortante, que o evangelho era aquele: se teu olho é motivo de pecado para ti, vai arrancar-o fora, porque é melhor entrar sem um olho no reino dos céus do que o corpo inteiro padecer no fogo da geena. Aí tinha um rapaz que tinha dado um chute na mãe no dia anterior. Aí o rapaz se sentiu tão tocado que pegou um machado e cortou a perna. A mãe ficou doida, correu lá, Antônio, Frei Antônio, pelo amor de Deus. Aí Santo Antônio chegou lá, colou a perna do rapaz. E na frente de todo mundo. Tá bom para vocês? Belo dia, Santo Antônio chega numa cidade, conclama a população para ouvir a palavra de Deus, para ser evangelizada, ninguém vai. E aí o que ele fez? Se virou para o mar e começou a pregar para os peixes. Ó, criaturas de Deus, que viveis segundo as suas leis, que o amais. Os homens menosprezaram a sua palavra, mas vós não a menosprezais. E aí começou a pregar, e os peixes foram botando a cabeça para fora, da baleia ao gupe. O povo começou a ver aquilo ali. Aí o povo é demais, né? Ó, galerinha difícil. Aí no minuto corre a notícia, daqui a pouco a praça está cheia, né? Aí o que a galera quer? Pedir cura, pedir isso. Tudo bem, normal, não estou dizendo que é errado você querer uma cura, não. Eu estou querendo só mostrar como o ser humano às vezes é interesseiro. Não vai por amor, sempre tem um interesse. Tem que ter uma troca por trás. E amar é dar sem esperar nada em troca. É isso que Deus espera de nós. E isso foi o que os santos fizeram. Santa Rita de Cássia foi santa solteira, casada, e depois que ficou viúva e perdeu os filhos, resolveu entrar no convento. Quando chega no convento, dizendo-se chamada por Deus, a amada superior falou: olha, sinto muito, Rita, você não pode entrar aqui, nós só aceitamos as virgens, né? Enfim, Santa Rita foi fazer a oração dela, tudo tal, ficou desapontada. E eis que de repente, depois de rezar e chorar, ela acorda no pátio do convento. Detalhe, só quem tinha a chave da porta do convento era a amada superiora.
O convento tinha fosso de jacaré, toda uma proteção contra os inimigos da igreja, né, que às vezes assaltavam os conventos, estupravam as freiras. Aí a madre, quando viu aquilo ali, quem te colocou aqui? Ela sabia que teria sido impossível Santa Rita chegar ali pelas próprias pernas. Por isso que ela é a santa dos impossíveis. Tem uma passagem da vida dela também que, já no final da vida, ela pede para uma irmã pegar para ela um figo e uma rosa e 2 figos, eu acho. Se não é um figo e 2 rosas, bom, não importa, é figo e rosa. Aí a irmã olha assim, como quem diz, ô tadinha, está delirando. Nessa neve, onde é que vai ter rosa? Figo, então piorou. Aí, irmã, está nevando, né? Ela explica, não vai ter, filha, figo e rosa. A irmã, olha, você vai em tal lugar e você vai ver. Quando a irmã chegou lá, estava lá o figo e a rosa. Por isso é a santa dos impossíveis. Cada santo vai ganhando a sua fama em função da sua história. E aí, caríssimos, a cereja do bolo. Imagina, vários dos nossos santos morreram e, sem nenhum processo de embalsamamento, os corpos ficaram incorruptos. Ou seja, não foram consumidos pela terra como os outros corpos. Nós vamos ter partes de corpos, às vezes o corpo foi todo, mas no caso de Santo Antônio, a língua ficou. E eu digo sempre para o povo de Deus, por que que a língua ficou? Será que não é Deus querendo mostrar para que serve a língua do homem? Para louvá-lo, para pregar, para rezar, para edificar os irmãos? Mesma coisa, o corpo de São Francisco Xavier, todo pereceu, exceto a mão. Está lá numa igreja em Roma, Chiesa del Gesù, a mão incorrupta de São Francisco Xavier. Coincidentemente, a mão que batizou num só dia 3.000 pessoas. Que tal? Recadinhos de Deus, sutilezas de Deus. São Gregório Nazianzeno, um santo que muito amou, seu coração ficou incorrupto. E vários santos, Santa Bernadette Soubirous, que viu Nossa Senhora em Lourdes, está lá incorrupta. E eu digo a vocês, desconheço esse fenômeno em outros credos. Não sei de corpos de rabinos, de pastores protestantes, de monges budistas incorruptos. Para não dizer que não sei, uma vez eu li uma reportagem de um monge cujo corpo ficou incorrupto, mas depois os estudos mostraram que o tipo de alimentação que ele tinha e as baixas temperaturas do local onde ele morreu que permitiram isso. Então, isso aí é digno de nota. Eu sempre pergunto, o que Deus quer dizer com isso? Não estou querendo apresentar isso como única prova de santidade da igreja, mas é uma delas. E é, a meu ver, uma prova de peso. E para a gente ir fechando, qual é a utilidade desse culto? Em primeiro lugar, me anima a ser santo porque eles foram pessoas como nós, com os mesmos desafios, as mesmas dificuldades. E cuidado, porque tem gente que vai achar que a santidade é aquela coisa muito excepcional, a criatura que passa o dia inteiro diante do Santíssimo, ou rezando terços e terços e terços, ou fazendo jejuns rigorosíssimos de domingo a domingo. Tem santos que receberam graças especiais, né? Santa Maria Egipcíaca, coloca lá no Google para você ver as imagens dela, é um esqueleto praticamente, de tanta penitência que a mulher fazia. As costelas dela aparecem, as imagens são até meio feias, de tão magra que ela era. Agora, isso é uma graça especial de Deus. E a maioria dos santos não estão nos nossos altares. Pode ser que a sua mãe que morreu, o seu pai, seu avô, seu irmão, seu tio, seu chefe, esteja na glória e seja santo. Tão santo quanto Santa Teresinha, São Francisco de Assis. Quando eu digo tão santo quanto, não quero dizer que estão no mesmo patamar. Porque a Bíblia diz, na casa de meu pai há várias moradas. Então os prêmios são diferenciados. Quanto mais a gente fizer por Deus aqui, tanto melhor será o nosso prêmio na eternidade. Mas o que eu quero dizer
quando digo são tão santos quanto São Francisco, quanto Santa Rita, é porque estão no céu do mesmo jeito. Tá? Então, São João Paulo II escreveu, se não me engano foi ele, santos de calça jeans, tá? Querendo justamente desmistificar essa ideia de que a santidade requer uma extraordinariedade de vida. Não, tem muito pai, muita mãe que é santo, porque persevera no casamento, porque educa bem os filhos. Acordar de madrugada com o menino com refluxo, com amor, sem perder a paciência, né? Ter abertura à vida, sabendo, poxa, vai dar trabalho, eu vou ter que abrir mão de tanta coisa. Ixi, aquela minha viagem para a Europa, conhecer o Vaticano, vai ficar para quando? Tudo isso é santidade de vida. Não precisamos de coisas extraordinárias. Então, a igreja nos mostra isso através dos santos. A gente vai ver que Santo Tomás de Aquino era fleumático, conhecido como boi mudo. Você que é caladão, que chamam de bicho do mato, meu irmão, você pode ser igual a Santo Tomás de Aquino. É só estudar como ele. É só querer. Santa Escolástica, irmã de São Bento, escreveu para ele e perguntou: irmão, o que é necessário para se salvar, para ser santo? Foi a resposta mais curta da história do epistolário da igreja. Epístola quer dizer carta. Epistolário quer dizer as trocas de cartas, né, havidas na igreja católica. Ele respondeu: querer. Querer. Acabou. Então, São Paulo era colérico. Santa Teresinha do Menino Jesus, melancólica. A gente vê ela super sensível. Tudo ela ia lá, corria, chorava diante do crucifixo, né? Pronto. Então, você que é dramalhãozinha, você é dramalhoninha, também pode ser santo, santa, olha aí. Santa Teresa d'Ávila, palhaça que só ela. Sanguínea, do pé rachado. Tem uma passagem da vida dela engraçada, né? Ela estava lá, fazendo a reforma do Carmelo, e aí tinha que atravessar um rio, água gelada, e o rio tinha correnteza, e vira e mexe ela andava, e levava um caldo, e afundava. Aí lá pelas tantas ela tem uma visão de Jesus, né? E Jesus vira-se para ela e fala: Teresa, é assim que trato os meus amigos. Sabe o que ela respondeu? Para Jesus, a atrevida, disse: não me admira que os tenhas em tão pouca quantidade. Brincalhona, alegre, animada, né? Tanto é assim que ela dizia: uma freira triste é uma triste freira, uma má freira. Então nós vamos ter santos crianças para vocês aí, moçada. Santa Maria Gorete, 12 anos de idade. São Domingos Sávio, 15. Santas mulheres. Santa Diana Beretta Mola, era médica, dona de casa. São José Moscati, médico, padroeiro dos médicos, por sinal. Santo Inácio de Loyola, militar. Santa Teresa de Calcutá, freira. Santo Curadás, padre. São Rafael, não Rafael Arcanjo, eu esqueci o sobrenome dele agora. Ele era monge, era cozinheiro do convento. Leigo, não era padre. Então, de ambos os sexos, de todas as idades, de todos os temperamentos, das mais variadas profissões, nós temos santos. E a grande proposta da igreja, a esperança da igreja é que nós os imitemos. Agora, as pessoas se valem mais dos santos para pedir favor. Não está errado, peça favor, não é problema. Agora, vamos sair do quadrado. Vamos parar com essa fé de troca, de só correr para Deus na hora do pega para capar. Ao invés de estarmos na igreja, que nós sejamos igreja, que nós não sejamos só servidos pelo Senhor, mas sirvamos ao Senhor. Isso é santidade. E aí, para terminar, eu quero mostrar para vocês a utilidade que esse culto tem na minha vida, além dos belos exemplos, de tudo que eu já falei aqui. E eu vou me valer do conceito de armário de referências, que é um conceito da neurociência, da programação neurolinguística.
Vou usar o que Anthony Robbins, um dos grandes autores nessa área, diz. Então, o conceito de armário de referências descreve a coleção de experiências, crenças e memórias que uma pessoa acumula ao longo da vida. Essas referências influenciam como interpretamos o mundo e tomamos decisões. Em outras palavras, nós temos um sistema de arquivamento dentro das nossas cabeças, né? Tudo aquilo que a gente memoriza é arquivado. E esse sistema é perfeito. E o que é o armário de referências? Como o próprio nome diz, ali nós vamos ter referências para as nossas ações, as referências das nossas crenças. Então, quando a gente assiste a vida de um santo, lê o livro de um santo, tem acesso a pensamento de um santo, vê um bom exemplo de um amigo, de caminhada da igreja, né? Um colega que é casado, que superou dessa maneira, ou o problema conjugal que ele estava tendo, isso tudo passa a integrar o nosso armário de referências como possibilidade de ação, isso tudo nos inspira. E aí vejam o seguinte, Robbins sugere que ao reorganizar e atualizar essas referências, podemos mudar nossa percepção e comportamento para alcançar melhores resultados na vida. Então é por isso que é importante essa cultura católica. Por quê? Porque assim a gente alimenta o armário de referências. Se eu tenho mais referências, eu tenho mais possibilidades de ação. Eu tenho uma melhor interpretação da vida e dos fatos, porque eu me espelho naquele que já passou por aquilo. Então vejam que coisa linda, os pensamentos dos santos da nossa igreja. Eu vou dizer para vocês, já falei e vou repetir. Eu sou o que Deus pensa de mim, aprendi com Santa Teresinha, isso é a base da minha autoestima. Então, um elogio não me faz inflar, nem uma crítica me derruba, porque para mim o que me importa, e eu aprendi com essa santa, é o que Deus pensa de mim. Quantas pessoas não ficam arrasadas por causa de uma fofoca no trabalho, ou quantos não se acham, porque estão batendo palma, porque está aparecendo no Instagram? Eu sou o que Deus pensa de mim. São José Maria Escrivá. Para o apóstolo moderno, uma hora de estudo é uma hora de oração. Eu gosto muito de estudar, fiquei muito feliz de saber que o estudo Deus toma também como oração, se ele é feito por amor às almas, por amor à causa sacerdotal. Não importa o que se faz, e sim o amor com que se faz. Nossa, às vezes a gente fala, não, isso aqui é tão pequeno, a tendência a gente querer fazer coisas grandes. Não é o tamanho daquilo que você faz que conta, é o amor que você coloca no que você faz. São José Maria Escrivá, eu partilho com as nossas equipes aqui de trabalho. Essa frase entrou naquilo que eu chamo de credo. Pastoral de evento sabe disso, quando a gente vai fazer qualquer evento, é um curso de noivos, é um retiro, eu toda vez passo o credo da capelania. São essas frases inspiradoras, para que todo mundo haja em função disso. E tem uma linda, detalhes, essas miudezas não são outra coisa que não amor em ação. E é isso que me faz correr atrás de um violino para receber os noivos no curso de noivos. É a inspiração de São José Maria Escrivá. Então vejam, o quanto que a gente aprende com os nossos santos e o quanto que a gente melhora com eles. Madre Teresa, não podemos deixar as pessoas saírem de nossa presença sem se sentirem melhores e mais felizes. Olha essa que genial. Raiva, São Francisco de Sales, é a punição que inflijo a mim pelo erro de outra pessoa. Shakespeare já dizia, tá, tomei um armário de referências também, nem só os santos vão, né, alimentar o nosso armário de referências. Shakespeare já dizia, odiar é tomar veneno e esperar que o outro morra. É mais ou menos o que está aqui. Eu sou o principal prejudicado. Então essas coisas nos demovem. Por exemplo, na hora que eu estou passando uma raiva, que estou começando a remoer uma mágoa, vem essa frase, raiva é a punição que inflijo a mim mesmo pelo erro de outro. Ou a frase do Shakespeare, pronto. Eu decido que não quero um mal a mim. Olha que bacana. Tenho medo da graça que passa sem que eu perceba. Santo Agostinho. Isso ajuda naqueles momentos de preguiça, né? Quando a gente, vou fazer isso, e de repente, tenho medo da graça que passa. Isso é a graça que passa. Eu tenho que ir atrás, de me mexer. Né?
Olha essa de Padre Pio. Bendita seja a crise que te faz crescer, a queda que te faz olhar para o céu, o problema que te faz buscar a Deus. Ó, para quem está com dificuldade, isso é um alento. Para quem está no sofrimento, é um alento. E o que dizer dessa outra aqui, que é lindíssima também, que eu costumo falar para as pessoas que padecem de ansiedade. Padre Pio. Uma alma que confia no seu Senhor e nele põe a sua esperança, não pode temer nada. O que é ansiedade senão medos? E esses medos então é o quê? Reflexo de uma fé fraca. De uma fé que precisa ser trabalhada do ponto de vista do conhecimento. Está faltando um armário de referências rico. Está faltando ter aqui e crer do fundo da minha alma, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que tudo posso naquele que me fortalece. Deus é por mim, quem será contra? Aquele que começou boa obra em vós há de terminá-la. Olha aí, está no armário de referências. Se na hora da crise, da dificuldade, do medo, eu tenho isso claro e eu creio que Jesus é Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, acabou o assunto. Agora, as pessoas estão no Rivotril por quê? Porque está faltando a crença de que Jesus é Deus, ou de que a Bíblia é a palavra de Deus, ou de que as coisas são assim. Às vezes eu estou duvidando da onisciência de Deus, ou da própria onipotência de Deus. Então, isso é um problema de fé, do ponto de vista cognitivo. Agora, as pessoas acham que não tem problema de fé, por quê? Porque rezam. Não, mas eu vou à igreja. Não, eu faço caridade. Fé não é só isso. Fé inclui conhecimento também. E muita depressão, muita ansiedade, muito pânico, advém de quê? De ignorância das coisas de Deus. Ou certeza de que as coisas são assim como estão reveladas. Esse é o ponto. E termino com São Gregório Nazianzeno. De acordo com ele... Não, é Vixe, que São Gregório é esse? Aqui não diz. Porque tem São Gregório de Nissa, São Gregório Magno e São Gregório Nazianzeno. Bom, é um Gregório. Bora lá. De acordo com São Gregório, há 3 espécies de martírio nas quais o sangue não é derramado. A paciência na adversidade, sobre a qual diz... Podemos ser mártires sem ser tocados pelo ferro, se conservamos no coração a verdadeira paciência. Olha aí, se isso não é bacana para o casamento. Né? Sobretudo se o seu casamento está difícil. Aí a pessoa quer ser mártir, sonha em ser trespassada pela lança, morrer apedrejada como Santo Estevão. Criatura, se tu não está dando no couro no teu casamento, como é que vai querer a lança? Quando chegar o centurião com a lança, vai se tremer todo, não aguenta o tranco do casamento. Fala sério. A compaixão pelos aflitos, segundo tipo, sobre a qual diz, aquele que demonstra dor pelas misérias de outrem, carrega a cruz em seu espírito. O amor pelos inimigos, olha isso, sobre o qual diz, suportar desprezo, amar quem nos odeia, é martírio oculto no pensamento. Olha que coisa linda. Então, Deus seja louvado pelos nossos santos, como eles me inspiram, como eles me instigam, como eles me dão certezas que a gente não vai ver aí fora. Eu lamento que os nossos irmãos evangélicos não tenham essa riqueza e que levem por esse lado completamente equivocado o que é a realidade desse culto tão rico na nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.